Boa noite, meus queridos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a habitar sobre você, sobre a sua casa. Amém? Jamais se esqueça, aonde você estiver, por onde andar, você carrega o Deus Todo-Poderoso dentro de você, tá bom? Queridos, hoje é culto da família. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está aí no livro de Juízes, no seu capítulo 11, a partir do versículo 1, né? Que diz assim dessa maneira: Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Os anciões de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então serei o chefe de vocês? Os anciões de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Amém, queridos? Até aí o versículo 11. Vamos meditar um pouquinho hoje a respeito da vida desse juiz de Israel, esse homem chamado Jefté. Quem era Jefté? Né? Era filho de um homem chamado Gileade, tá? E o texto já começa falando que ele era um homem valente. Algumas versões trazem, além de valente, valoroso, né? E valente, valente e valoroso, né? Ainda reforçando essa característica, né? Desse homem. Mas havia um problema com Jefté. Seu pai o teve com uma mulher que era prostituta, ok? E vamos entender uma coisa, queridos. Era uma situação, ainda hoje, né, no nosso contexto social moderno, né, não é todo homem, né, que para mim é nenhum, que ficaria satisfeito, né, em saber que sua mãe ganhava vida, né, dessa maneira, como profissional do sexo, né. Não, não entramos, né, em julgamento, ok, queridos? As pessoas, né, caem em situações por N razões, né? A gente não pode julgar ninguém, né? Mas é algo pesado, né? Ainda hoje eu considero algo pesado. E por quê? Porque, principalmente para nós homens, a gente vê que a figura da mãe é uma figura praticamente sacrossanta, né? É sagrado, né? Claro que quero que os irmãos me entendam, né? Que esse é um sentimento que a gente tem, né? Não equiparando a mãe, né, ao Senhor nosso Deus, não é isso, né? Mas para nós, homens, também para as mulheres, né? Mas vamos falar mais no caso de nós homens, né? A figura materna, a gente vê e enxerga com muito respeito, né? Com muito amor, com muito zelo, entendeu? E ainda hoje é complicado, né? Alguém vai lá assim, você é filho de uma prostituta, né? Estou usando um termo, né, que é o correto, mas a gente sabe que o termo usado não é esse, né? É pesado de ouvir isso, né, querido? As pessoas, inclusive, né, como eu falei, usam isso para xingar os outros, né? Filho, né? E por aí vai, não é isso, queridos? Então, a gente tem que entender que naquela época, né, muito mais pesado era. E a gente vai entender o seguinte, que
quando a mãe de Jefté o teve, pouco tempo depois, né, apesar da Bíblia não dar uma ordem cronológica, mas fato é que ele foi levado para a casa do seu pai Gileade. E na idade adulta, né, ele vai crescer, vai ser criado com os irmãos, mas já quando adulto, seus irmãos chegam perto dele e vão falar com ele dessa maneira: Jefté, nós não te queremos aqui, você vai sair da nossa casa, porque você é filho de outra mulher e você não vai herdar nada que é do nosso pai. Queridos, examinando a coisa com mais profundidade, naquela época era costume, né, de um homem ter mais de uma mulher. Alguns, né, tinha esposa, tinha concubina. A gente vê aí o exemplo do próprio patriarca Jacó, né, 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos desses relacionamentos, entendeu? E ninguém foi expulso de casa, não aconteceu nada disso. Então, a impressão que fica é que o real motivo da expulsão de Jefté foi porque realmente seus irmãos não queriam ver a família associada, né, a uma prostituta. No caso, o seu irmão Jefté era filho de uma prostituta. Né? Com certeza eram homens, né, de renome ali dentro daquela sociedade, né, e não queriam essa situação. Então eles o expulsaram. E Jefté vai para uma localidade chamada Tobi, e lá ele vai se juntar a homens também que escória, né? Pária da sociedade, podemos dizer assim, né? E vai se juntar com esses homens aí, tá certo? Ele vai formar um bando, né? Com essas pessoas. Mas o que a gente tem que entender, né? Que depois de um tempo, passado um tempo, os amonitas, né? Vão invadir Israel e vão para essa localidade chamada Gileade, tá? E os anciões dessa localidade, né, perceberam que o quê? Precisavam de um líder militar, tá? Alguém com coragem, né? Alguém com destemor, tá? Com capacidade para liderar um exército, uma tropa, né? E quem que era esse homem, meus amigos? Nosso amigo Jefté, tá certo? Apesar de ser o filho de uma prostituta, foi o indivíduo, né, considerado o único capaz para aquela empreitada. E os anciões, né, a gente tem que entender que eram o quê? Pessoas muito respeitadas, né? Os anciões eram os conselheiros ali daquela sociedade, né? Eram os líderes daquela sociedade. E esses homens vão atrás de Jefté e falar com ele dessa maneira: olha, Jefté, vem lá. Os amonitas estão nos atacando e nós queremos que você seja o quê? O nosso chefe. O nosso chefe. Que você nos lidere. Aí Jefté ainda falou assim: mas peraí, vocês não me expulsaram? Que negócio é esse de eu ser chefe de vocês? Agora que vocês estão em aperto, vocês vêm atrás de mim? Aí os anciões confirmaram: sim, justamente porque nós estamos em aperto, é que nós estamos vindo atrás de você, ser nosso líder, ser nosso chefe. E Jefté perguntou, né, confirmou: mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem mesmo que eu seja o chefe de vocês para isso aí? E eles falaram: sim, queremos. Vamos fazer um acordo, né? Se o Senhor me conceder vitória contra os amonitas, eu vou ser chefe de vocês. E não vai ser, né, só para essa empreitada militar, não. Eu vou ser o líder de vocês, líder de vocês. Fechado? Os homens, fechado. Querido, e assim foi. Tá? Jefté vai se deslocar, tá, até uma localidade chamada Mispá, tá, onde o exército amonita estava. Tá? E quando ele está indo para lá, a palavra de Deus vai falar que o Espírito do Senhor se apoderou de Jefté. Ou seja, já era um plano de Deus, tá, usar o varão Jefté para libertar o seu povo. Tá? E Jefté indo para lá, tá, ele faz um voto, queridos, que bastante complicado. Ele falou o seguinte: Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas das minhas mãos, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor.
Ele fez esse voto, né? E foi para a batalha. Já era plano de Deus dar essa vitória para o povo de Israel através de Jefté. Mas ele vai para a batalha, né? Obtém a vitória, e quando está voltando para casa, quem é a primeira pessoa que sai de casa, queridos? Sua filha, uma moça, sua filha única, a filha única de Jefté, sai de encontro, está festejando, né? Está satisfeita, está alegre, está feliz, está orgulhosa, né? Daquela vitória do pai. E ele, a hora que olha para ela, falou: minha filha, minha filha, você não sabe quanto você está me entristecendo o coração. Você não sabe, que tragédia. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Não posso voltar atrás. Mas aquela menina devia ser alguém espetacular, viu, irmãos? Ela falou, deu a resposta para o pai dessa maneira: pai, o Senhor, Deus, já te deu a vitória sobre os seus inimigos. O Senhor pode fazer comigo conforme o seu voto. Conforme o seu voto. E ela vai fazer só um pedido ao pai: que eu fique por 2 meses junto com as minhas amigas, né? Me lamentando, porque não vou me casar, não vou ter filhos. E dá esses 2 meses e já vai consentir, né? Ela vai sair com as amigas, tá? Como se fosse uma despedida mesmo, né, irmãos? E após 2 meses volta para casa, tá? E seu pai cumpriu o voto. Irmãos, que voto maluco. Há uma controvérsia teológica muito grande. Tem gente que fala que, né, se ela foi oferecida em holocausto, ela foi sacrificada ao Senhor, né? Já tem uma corrente que defende que era proibido, isso era proibido pela lei de Moisés, e era mesmo, tá? Seres humanos não podiam ser sacrificados, né? Os animais que tomavam o lugar dessas pessoas, né? Que eram, né? Então, sagradas, que deveriam ser consagradas ao Senhor, ok? Mas, correntes teológicas à parte, né? É complicado, né? Porque ele falou: olha, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou oferecer em holocausto. Não foi um voto qualquer não, meus irmãos. Foi algo pesado, tá? Eu gostaria até de ficar com essa segunda linha, né? Que acredita que ela simplesmente não se casou, não teve filhos, né? Não gerou descendência para o seu pai Jefté, né? Mas eu sou inclinado a acreditar, não estou falando que eu tenho razão não, tá, irmãos? Que ela possa ter sido realmente, né, oferecida em holocausto, né? Tomara que não, mas por que eu falo, irmãos? Porque, vem cá, já havia uma promessa dos anciões de Gileade de fazer Jefté líder. A palavra de Deus fala que ele era corajoso, valente, um homem com capacidade para ser um líder que o povo de Israel precisava naquela altura, naquela época. Ok? A palavra de Deus também fala que quando ele está se encaminhando para a batalha, o Espírito do Senhor vai tomar conta de Jefté. Queridos, é muito nítido, né? Acho que é algo assim que não tem como se duvidar, que é o Espírito de Deus que está te tomando, né? A gente sente, né, o mover, que é algo sobrenatural que vem da parte de Deus. Então, Jefté não teve dúvida que o Espírito do Senhor estava, né, já sobre ele. E mesmo assim ele tomou essa atitude desse voto impensado, né, de fazer essa loucura, né, de fazer esse voto de forma impensada, tá? Mas o que a gente tem a entender, irmãos? O que pode ter levado Jefté a fazer esse voto, né? Aí a gente pode perceber que aquela coisa, aquele estigma de ser o filho da prostituta, né?
Ah, o filho da prostituta, você não vai herdar, você não é filho da nossa mãe, né? Queridos, a palavra de Deus não fala que seus irmãos o tratavam dessa maneira não, mas a gente sabe que criança é cruel, né, queridos? A gente sabe que adolescente não é um bichinho fácil, não. Para Jefité, quando criança e quando adolescente, ter escutado poucas e boas por causa da sua mãe, aquela rapaziada, para mim, não trocava de roupa, não. Então a gente vai ver que aquilo foi uma, sabe, uma mágoa interna, né? Uma revolta, você está entendendo? Que mesmo com o Espírito do Senhor tendo tomado, né? Era garantia de vitória, né? Mas o seu desespero para sair como líder, sair como homem honrado, sair como um líder respeitado, né? Como alguém que vai conseguir apagar seu passado, foi tão grande que ele comete um desatino desse, né? Ele vai ser juiz de Israel durante 6 anos. 6 anos. Só para a gente ter uma ideia do que significa, a média, né, de anos em que um homem ficava liderando Israel, que um homem era juiz, a média dos juízes anteriores eram de aproximadamente 20 anos. 20 anos. Jefté foi líder por 6. Por que um tempo tão curto, queridos? Por que um tempo tão curto como juiz de Israel, se seus antecessores tiveram em média 20 anos, né, de liderança sobre o povo de Israel? A gente pode entender que o voto provavelmente não agradou ao Senhor, porque saía fora da lei de Moisés, saía fora daquilo que tinha sido prescrito pelo Senhor. Mas a sua mágoa, o seu passado não cuidado, não curado, o fizeram, né, tomar aquela decisão, né, desastrosa, trágica. Queridos, vamos entender uma coisa. O mais importante que nós temos na vida é a nossa família. Nós não podemos querer chegar ao topo, ao sucesso, às custas de nossa família. Jamais. Eu não quero chegar ao topo de nada na minha vida se isso custar meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, né? Meus pais, meus irmãos. Não quero. Jamais vou querer, né, chegar muito alto, mas às custas, né, de sacrificando relacionamento familiar. Jamais. Tá? Então, fica aí uma lição muito importante para nós, né? Eu entendo assim, tá? A palavra de Deus fala que ele já tinha qualidades boas, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele era um homem valente, corajoso, despojado, né? Não foi o fato dele ser filho de uma mulher, né, prostituta, né, que fez dele menos, né? Mas aquilo não foi cuidado no coração. A gente entende também o contexto da época, né? Mas ele já tinha a garantia do Senhor que ele obteria uma vitória. Mas aquela mágoa não tratada, aquele desespero interior, né, de ter vitória, de deixar seu passado para trás, né, custou para ele um preço muito alto. Amém, meus irmãos? Que a gente entenda isso. Sucesso nenhum, seja em que área da nossa vida, pode custar o nosso relacionamento familiar. Amém? Quero orar por você, né? E quero pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós tenhamos sempre esse entendimento, Senhor, de que nossa família é o nosso principal presente, Pai. Que não importa, Senhor, o sucesso que venhamos a alcançar na vida, seja em que área das nossas vidas forem, se custar o nosso relacionamento familiar, se destruir nossas famílias, Pai, nós não queremos. E não é plano teu, Senhor, que isso aconteça. Que o Senhor quer nos levar a lugares altos, Pai, para que a nossa família esteja juntamente conosco,
quando nós lá chegarmos, Pai. Esse é o teu plano, Senhor. Então que a gente tenha sempre isso no coração, Pai. Esse temor, né? Essa vontade de querer chegar mais alto, sim, mas acompanhados de nossa família, Senhor. Que a gente tenha sucesso. Eu peço ao Senhor que os meus irmãos que agora me escutam tenham sucesso, Pai, em todas as áreas de suas vidas, mas que as famílias deles, Senhor, venham a acompanhá-los nessa jornada de sucesso. Amém, queridos? Seja abençoado, seja, né, feliz com sua família e creia que o Senhor te ama. Ele quer o melhor para você e para sua casa também. Um beijo no coração de cada um e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Beijão.